Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui. Josias era filho de Amon, um mau rei que fez o que o Senhor reprova, segundo a Crônicas 33, 25, e neto de ninguém menos que Manassés, o rei mais perverso que Judá teve. Tinha 8 anos de idade quando iniciou seu reinado e reinou por 31 anos em Jerusalém, segundo a Crônicas 34, verso 1. Devido à idolatria introduzida por seu avô e continuada por seu pai, a adoração havia sido seriamente comprometida. Segundo Reis, capítulo 21, verso 2 até o 7. Mas Josias, aos 16 anos de idade, no 8º ano de seu reinado, começou a buscar ao Senhor e a purificar Judá e a Jerusalém. Segundo Crônicas 34, verso 3. Mas, antes de continuar, vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Estamos aqui para aprender mais sobre ti, Senhor, e tua vontade é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus havia se perdido, seus mandamentos não eram mais transmitidos e ensinados. A falta de conhecimento da palavra de Deus gerava ignorância acerca dos princípios divinos, que gerava um estilo de vida vívido sem o direcionamento de Deus, que gerara todo o afastamento da vontade de Deus, num círculo vicioso, presente e crescente. A falta de conhecimento da palavra de Deus gerava ignorância acerca dos princípios divinos, que gerava um estilo de vida vívido, sem o direcionamento de Deus, que gerava total afastamento da vontade de Deus num círculo vicioso, sempre crescente. Oséias 4, verso 6. Josias estava preocupado em voltar a Deus, queria restaurar a adoração, mas não poderia saber como agir de modo correto sem o conhecimento da palavra. Salmo 119, verso 105. Vamos ler 2 Reis, capítulo 22, e o verso 1 e 2? Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. A Bíblia não nos dá nenhuma explicação quanto a esse notável jovem que, considerando a circunstância, muito provavelmente estava destinado a ser tão corrupto e ímpio como seu pai. Porém, esse não foi o caso. Por alguma razão, ele escolheu uma trajetória diferente, e isso traria sobre a nação um impacto positivo, embora limitado. Vamos ler 2 Reis, capítulo 23, e o verso 25? Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca mais se levantou outro igual. A Bíblia declara em 2 Reis, capítulo 22, verso 3, a 7, que o rei Josias promoveu a restauração do templo de Jerusalém. Nesse processo ocorreu um fato sem precedentes. Ilquias, o sumo sacerdote, disse: achei o livro da lei. Verso 8. O livro da lei foi levado ao rei por Safã, secretário real, e lido diante dele. Não bastava ter encontrado o livro,
era necessário conhecer o seu conteúdo. 1 Crônicas 34, verso 18. Não basta portar uma Bíblia, é necessário conhecê-la, estudá-la, vivê-la. A leitura do livro da lei gerou o reconhecimento do pecado e humilhação. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes. 2 Crônicas 34, verso 19. Vamos ler 2 Reis 22, verso 11? Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Josias reconheceu os seus pecados e os pecados de sua nação e humilhou-se como sinal de arrependimento. A palavra de Deus tem caráter libertador. João 8,32. Não basta apenas ler ou conhecer a Bíblia, é preciso viver. É preciso mudança da mente. Ao invés de nos preocuparmos tanto com a vida alheia, precisamos olhar para as nossas próprias atitudes à luz da palavra de Deus. Muita gente só lê a Bíblia para ter o que falar para os outros ou para condenar o erro de outras pessoas. Mas experimente lê-la para a sua própria vida, como uma palestra de Deus, que Ele lhe mostre a vontade dEle para você. Busca do Senhor e de sua vontade, 2 Crônicas 34, 21. Para entender a atitude do rei, é preciso compreender os eventos históricos. A descoberta do livro da lei ocorreu em 621 a.C., quando o exército de Babilônia assediava a Síria e pretendia conquistar a Palestina. Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, começou sua trajetória vitoriosa em 626 a.C. e em 612 conquistou Nínive. Infelizmente, a resposta para os problemas da iniquidade, violência, conflito e anarquia viria dos babilônios, que Deus usaria para trazer juízo sobre seu povo desobediente. Como temos visto desde o princípio, não precisava ser dessa forma. Contudo, devido à recusa deles em se arrepender, enfrentar a punição em seus próprios pecados acarretaram. Muitas vezes, do ponto de vista humano, o propósito divino parece impossível de ser realizado. Será que precisamos de fé para ir além do que vemos ou compreendemos? Os príncipes de Judá e os mais distintos entre o povo seriam levados cativos para a Babilônia. As cidades e vilas da Judéia e campos cultivados seriam devastados e nada seria poupado. Em cada aflição, Deus tem um propósito a realizar em nosso benefício. Cada golpe que destrói um ídolo, cada providência que diminui nosso apego à terra e aumenta nossa afeição para com Deus é uma bênção. A poda pode ser penosa por algum tempo, mas depois produz um fruto pacífico da justiça. Hebreus 12, verso 11. Vamos ler Hebreus capítulo 12 e o verso 11? Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Devemos receber com gratidão o que quer que seja que desperte nossa consciência, eleve os pensamentos e enobreça a vida. Os galhos sem frutos são cortados e lançados ao fogo. Sejamos gratos, pois porque mediante a dolorosa poda nós podemos manter ligação com a videira viva. E se sofrermos com Cristo, também com Ele reinaremos.
A mesma provação que tão severamente abala a nossa fé e faz parecer que Deus nos tem abandonado, é a que mais nos aproxima dele, para que lancemos nossas cargas aos pés de Cristo e experimentemos a paz que uma troca ele nos concede. Foi nesse contexto que Josias ouviu pela primeira vez o livro da lei. De acordo com as Escrituras, se Israel se distanciasse do Senhor para adorar outros deuses, uma nação distante invadiria a terra prometida e levaria o povo para o cativeiro. Deuteronômio 28 declara que, como resultado da desobediência dos israelitas, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, das extremidades da terra, virá com o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venhas a cair em toda a sua terra. Os altos e fortes muros em que confiavas, sereis desarraigados da terra, a qual passais para possuí-la. O Senhor vos espalhará dentre todos os povos. Muitos não têm o senso da pecaminosidade da própria natureza, nem da graça do perdão. Acham-se nas trevas da natureza, sujeitos às tentações e um grande engano. Estão longe de Deus. Têm, no entanto, grande satisfação em sua vida, embora a conduta que seguem seja abominável ao Senhor. Essa classe estará sempre em guerra contra a orientação do Espírito do Senhor, especialmente com a repreensão. Não querem ser perturbados, sentem de vez em quando temores egoístas e bons propósitos e, por vezes, pensamentos e convicções de ansiedade, mas não têm profundidade de experiência, porque não se acham firmados na rocha eterna. Essa classe nunca vê a necessidade do simples testemunho. O pecado não lhe parece assim tão excessivamente pecaminoso, pelas próprias razões não estarem andando na luz como Cristo está. Logo a seguir, ele consultou a profetisa Uda para saber se as maldições da aliança se cumpririam. Vamos ler 2 Reis, capítulo 22, o verso 18 até o 20? Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as suas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levantaram eles ao rei esta resposta. Esse foi o início do reavivamento espiritual que ocorreu na vida do rei Josias. Fica evidente o papel fundamental que a Bíblia desempenhou nesse processo. Não existe renascimento espiritual sem o estudo das Escrituras Sagradas. Os ministros de Deus devem passar mais tempo com sua palavra, a fim de experimentar o reavivamento que só o Senhor pode realizar. Também é interessante notar o papel importante que o ofício profético desempenhou nessa narrativa. A profetisa Uda confirmou a mensagem das Escrituras e exerceu influência sobre o rei para promover mais adiante uma reforma sem precedentes entre o povo de Deus. A resposta
da profetisa Uda deu início a uma série de ações que transformaram a atitude do povo. O rei mandou convocar todos os anciãos de Judá e Jerusalém. Vamos ler 2 Reis 23, o verso 2? O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrados na casa do Senhor. Ali leu em alta voz todas as palavras do livro da lei que havia sido achado no templo do Senhor. Depois fez um pacto diante de Deus como representantes da nação, comprometendo-se a segui-lo e guardar seus mandamentos, testemunho e estatutos de todo o coração e alma, e a cumprir as palavras que estavam no livro da lei. E todo o povo anuiu a aliança. 2 Reis 23, verso de 1 a 3. O que se vê na sequência é uma série de reformas relacionadas com a vida religiosa da nação. Por muito tempo, as pessoas acharam que, por pertencerem ao povo escolhido, estariam seguras, independentemente de seu compromisso pessoal com a aliança divina. Contudo, ao terem conhecimento do livro da lei, perceberam que pesava sobre elas a condenação predita em caso de desobediência aos preceitos do Senhor. Desse modo, 2 Reis 23, o verso 4 até o 24, descreve todas as reformas realizadas. Em primeiro lugar, Josias eliminou os elementos idolátricos que se achavam no templo do Senhor, tirou de lá os utensílios que não pertenciam ao santuário e eram usados na adoração de Baal, ao poste ídolo e a todo o exército do céu. Destruiu as acomodações dos prostitutos cultuais, onde se adorava a deusa Aserá, e demoliu os diferentes altares espalhados em todo o território de Judá, inclusive aqueles que estavam em Samaria e em Betel. Além disso, agiu contra os líderes da adoração idolátrica. O rei destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém. E matou todos os sacerdotes dos altos que viviam em Samaria. Por fim, eliminou os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Todas as reformas feitas por Josias foram fundamentadas nas orientações encontradas no livro da lei. Embora tenha sido importante a reforma do santuário, que por muito tempo foi o centro do culto israelita, não bastava apenas a reforma do edifício. Sob sua liderança, tudo que contrariava as indicações bíblicas relacionadas com a verdadeira adoração a Deus foi eliminado. Contudo, a verdadeira reforma não está completa quando se elimina os elementos estranhos à verdadeira adoração, mas quando inclui o verdadeiro sentido da adoração. Sensível a essa realidade, o rei ordenou a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da lei. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como está desde os dias dos juízes que julgavam Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. 3 pontos da atitude do rei se destacam e devem ser aplicados em nossos dias. Em primeiro lugar, as reformas em favor da verdadeira adoração são promovidos
por ministro que tem sido reavivado pelo estudo da palavra de Deus. Em segundo lugar, uma mudança espiritual implica o estabelecimento da celebração da Páscoa como clímax da reforma. Em terceiro lugar, o ministro deve fazer o máximo possível para a honra e glória de Deus. A centralidade da celebração da Páscoa nas reformas de Josias é importante para entender o caráter de um reavivamento e uma reforma espiritual. A fim de compreender melhor esse assunto, é necessário analisar o significado da Páscoa no momento em que ela foi instituída. Nos dias do cativeiro egípcio, o Senhor se manifestou de maneira poderosa em favor de seu povo, executando seus juízos contra o poder opressor do maior império daqueles dias. 9 pragas já havia caído, e Deus então declarou ao seu povo que deveria se preparar para finalmente sair da terra da escravidão. Êxodo capítulo 11 e capítulo 12. Entretanto, os israelitas deveriam sacrificar um cordeiro sem mácula de 1 ano e passar o sangue do animal imolado nas ombreiras e na verga da porta da sua casa. Êxodo capítulo 12, verso 3 até o 7. O motivo para esse ritual é que, à meia-noite, o Senhor passaria pelo meio do povo e o sangue do cordeiro seria o sinal para, em primeiro lugar, conservar com vida o primogênito daquele lar e, em seguida, libertar o povo da escravidão do Egito. Essa é a Páscoa do Senhor. Vamos ler 1 João capítulo 1, verso 29? Naquele dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em harmonia com essa realidade, João, no Apocalipse, afirmou que a vitória é obtida somente por causa do sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, verso 11. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 5, verso 7? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. O reavivamento e a reforma, liderados por Josias, são exemplo para pastores e igrejas da atualidade. À luz de 2 Reis 22 e 23, é importante destacar que o papel do líder espiritual é fundamental nesse processo. Em outras palavras, se o ministro não se importa com a espiritualidade, ele e o povo correm o risco de se perderem para sempre. Contudo, o desenvolvimento espiritual deve estar fundamentado no estudo da Bíblia e dos escritos inspirados. Vivemos em um mundo que caminha para a destruição e devemos fazer igual ao rei Josias, nos voltarmos para Deus. Deve-se produzir um reavivamento, o desejo de seguir a vontade de Deus de maneira fiel e sincera, e uma reforma, mudança nas práticas religiosas, eliminando condutas erradas e se entregando exclusivamente a Deus por meio de Cristo, nossa Páscoa, como o centro da adoração e da vida religiosa. Não quer você hoje aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal e se entregar a Deus? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Perdoe nossos pecados
guie-nos em Sua palavra, envie Seu Espírito Santo, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.